Eu vou simbolizar ali algumas questões com produtos com modificadores, como a gente faz ali a configuração, né, para o terminal e quais são os pré-requisitos, tá? Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só peço a confirmação se todos estão conseguindo assistir aí, se está compartilhando. Sim, Perfeito. Pedro. Tranquilo. Maravilha, obrigado. Bom, depois da nossa reunião, o novo versionamento ele vai ficar disponível aqui, tá, do validador de tickets. Eu estou utilizando, né, um que o desenvolvimento entregou, né, essa semana e a gente fez alguns testes, tá? Então, após a reunião aqui, você vai ter todas as informações no ajuda, tá? E aqui dentro o link atualizado para o validador de tickets. Bom, para procurar, né, o validador, o mata-ficha, eu vou utilizar aqui a nossa barra de pesquisa, né? A gente tem aqui o campo de vale, que ele vai ser logo entregue, né? Validador de fichas, barra vale, barra ticket. Então, o que, que a gente precisa, né? Quais são os requisitos mínimos? Primeiro, no nosso licenciamento, né? A gente precisa ter ali o módulo do validador de tickets habilitados e ter um dispositivo Android, tá? Então, o validador, ele não funciona, né, em terminais de iPhone, iOS, ou emuladores, tá? Então, a gente tem esses dois pontos aí. E agora, né, vou pegar aqui, né, voltando no link app, no versionamento, né, que são pontos importantes, eu acredito, a gente tem aqui o versionamento 600, tá? Nesse versionamento, você tem ali, Opa, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Ficou Agora mudo, mas sim. voltou. Agora Ah, voltou. perfeito, perfeito, obrigado. Bom, no versionamento 600, que é a opção beta, você não tem a obrigatoriedade de configurar o produto com 3 dígitos, tá? Já nas versões anteriores, você tem a obrigatoriedade de configurar os produtos acima de 3 dígitos, então do 100 até o 999, beleza? Então esse é um ponto aí válido que a gente precisa deixar anotado, tá bom? Opa, Vlad. Tá, então, só captando o que você acabou de falar, então, porque nós tínhamos um problema anterior, que tinha que colocar, igual você falou, né, os 3 dígitos, né, para que pudesse a gente ter uma amplitude, e nessa versão, que é a versão 600, não tem mais essa possibilidade. Se eu tiver lá com o código 1, 2, não altera mais nada, não é isso? Exatamente, exatamente. Hoje o nosso QR Code ele tem um novo formato, tá? O antigo ele tinha ali 14 caracteres no máximo e hoje a gente tem um de 36. E aí esse 36 ele avalia as questões dos produtos e agora do terminal. Então você faz a identificação da venda e de qual terminal realizou aquela venda para não ter conflito nas informações ali do ID da venda. Então, por exemplo, se você tem um evento que ele trabalha ali com um monousuário, você tem um M10 na operação em uma maquininha e o cliente solicita o mesmo produto, né, vamos supor ali uma água, o que, que vai acontecer? Esse ID da venda, ele vai conflitar, porque é a mesma informação. E aí, com essa chegada do registro do MEC, a gente consegue detectar de qual equipamento foi, e aí não ter o conflito nessas informações. Então... Só uma pergunta, agora, com relação à ficha digital, porque eu estou falando de equipamentos, né? Uhum. Mas quando eu estou realizando uma ficha digital, não são equipamentos. Aí eu estou, na verdade, uma ficha digital. Isso não quer dizer nada, né? Não, não quer dizer nada. É que não, agora o nosso registro ele mudou, né? Como eu mencionei. Ali o nosso QR Code ele aumenta trazendo essas informações. Então, na versão superior a 600, né? Então, 600 em diante, você já tem essa configuração, essa parametrização, tá bom? Não, tranquilo. Valeu. Pedro, posso dar um pitaquinho aí? Claro, Luiz. Bom dia. É transparente, tá? Então, nós estamos falando de dois produtos. Nós temos o PDV. Então, o PDV, e a partir da versão de junho, final 600, ele gera o QR Code novo e já pode ser usado com códigos acima de 3 dígitos, tá? Então, pode usar o código EAN, se quiser. Pode usar qualquer código até 13. Antes era restrito a 3. Mas o validador, né, o que você chama de mata-ficha, a gente chama de validador, o validador novo, ele funciona para as duas versões. Então, você não precisa ter um validador para a versão antiga do PDV e um validador para a versão nova do PDV. Isso dá uma transparência e uma tranquilidade para o uso de vocês. E no caso do validador digital, que a maioria nem sabe o que você não vai ter problema nenhum. Tá? Inclusive, no acordo que eu fiz lá com o pessoal da Renata,
ficou válido isso aí. Vai funcionar dos dois jeitos. Maravilha, Vlad? Tranquilo, respondido. Valeu, obrigado. Obrigado, viu, Perfeito, Gabriel? maravilha. Obrigado, Luiz. Bom, então, prosseguindo aqui, então eu vou me direcionar ao meu AM, né, vou buscar ali meu licenciamento, né, a minha filial, e eu vou pesquisar pelo validador, tá? Então, o campo que eu tenho que habilitar é o validador de tickets. O validador de CPF, ele é mais utilizado ali para o autoatendimento em restrição à venda de bebidas alcoólicas, tá? Então, o validador de tickets aqui, ele não tem um limite, né, de equipamentos, né, de celulares, maquininhas ali, que você vai utilizar, né, no caso, maquininhas V2, né, que geralmente as pessoas utilizam ali para ter o validador de tickets e fazer a leitura, tá? Se não tem um número de equipamento ali limitado, tá? Então, tendo essa característica habilitada no seu licenciamento, a gente agora inicia o cadastro de produtos, tá? Então, eu simplifiquei aqui, eu já criei um produto, né, uma água sem gás, tá? E essa água sem gás eu preciso configurar para expedição, tá? Então, lembrando que a gente tem agora a expedição 1 e a expedição 2. Se eu habilito para 1, né, que no caso aqui é o bar, eu só apenas vou expedir nessa impressora. Quando eu seleciono uma segunda, eu tenho duas impressões. Então, caso você venha trabalhar com Vale e tenha essa configuração, vale lembrar que ele vai ser expedido em dois locais, tá bom? Não é uma duplicidade de fichas, tá? Então, só passando aqui essa pré-configuração que acontece bastante aqui com frequência no suporte. Bom, deixei aqui a minha configuração pré-setada. O que eu preciso fazer? Se esse produto for trabalhar com modificador, a gente precisa ter ali o chama modificadores, tá? Então, seja ele um combo, um produto convencional ali, né, no exemplo de um açaí, que você tem ali algumas observações, tem a questão adicional ou remoção, você precisa ter aqui o chama modificador, tá? Caso venha trabalhar com a observação, você tem ali destacado também. Bom, eu já simplifiquei também essa parte de modificadores, tá? Então, a gente vai criar sempre um novo. Opa, Vlad. Só aproveitando a oportunidade. Eu fiz até o teste aqui, na parte dos modificadores só funciona para o autoatendimento assistido. O autônomo não tem como, correto? Correto, Vlad. Perfeito. Beleza. Tá bom. Maravilha. Bom, então aqui eu já tenho alguns modificadores pré-setados, tá? Então, qual que é o nosso ponto de atenção, né? A gente precisa, né, caso você venha trabalhar com os valores preços sugeridos ou não, sempre colocar aqui, ou até mesmo você venha trabalhar com a baixa estoque, né, a gente precisa ter essas informações nos modificadores, né, em cada produto. Então, baixa estoque sim, né, preço sugerido e a descrição, tá? Após isso, né, a gente volta pelo grupo do modificador, tá? Onde a gente vai selecionar esses modificadores ao grupo, tá? E aqui a gente precisa definir, né, a expedição. Definindo a expedição, eu vou ter lá o complemento, né, dentro do meu ticket, tá? Dentro do meu vale ali expedido, tá? E é necessário também no terminal, né, quando eu chegar ali no PDV, colocar a configuração, parametrização de impressão detalhada da conta, tá? Conforme você já vem trabalhando no modelo tradicional ali de mesa, balcão sem emissão da ficha, também é necessário nesse cenário, tá? Bom, então, voltando lá no produto, né, vou só simbolizar aqui, eu vou precisar fazer o relacionamento, né, desse grupo de modificadores ao produto, né, então só recapitulando, a gente vai vir aqui em modificadores e vai selecionar, né, buscar esse grupo aqui, tá, então seja ele do açaí, seja ele o complemento de lanche ou afins, tá, e aí a gente vai selecionar, né, se ele vai estar ativo ou não nesse grupo, né, porque lembrando que o grupo ele faz o relacionamento total daqueles modificadores, mas neste item aqui você não precisa deixar ele ativo, tá bom? Então, feito isso, a gente vai dar um gravar ali e prosseguir, tá? Bom, eu vou trazer aqui o meu dispositivo móvel, tá? Então, como vocês podem ver, o meu equipamento ele está numa versão superior, tá? Na versão 700, e aí eu vou fazer toda a parametrização agora do dispositivo, tá? E depois a gente passa pro celular ali, pro validador de ficha. Então, fiz meu baixar tabelas, meu registro do sistema, já deixei parametrizado, né? Só vou dar um recap aqui. Vou entrar em configurações, impressoras, o meu primeiro ponto focal aí, selecionar a impressora que eu vou trabalhar, né, no caso aqui eu vou trabalhar com caixa, a própria do M10, e vou ativar o vale. Então aqui inicia a configuração do produto para o vale, tá? Quem determina é o equipamento, não é somente lá a expedição do produto 1 ou 2, tá bom? Então feito isso,
eu salvo novamente, e aqueles produtos que estão destinados à impressora caixa, vai ter ali a expedição do Vale, beleza? Feito isso, a gente vai lá em parâmetros do sistema, eu vou ter lá as definições de impressora de relatório, conferências e impressão detalhada na conta. Esse campo aqui eu solicito que vocês deixem ali habilitados, tá? Feito isso, dá um salvar ali. Então, agora a gente inicia a operação. Eu só vou fazer agora a demonstração do meu celular, tá? E vou utilizar ali o nosso manual. Deixa eu só liberar aqui o meu equipamento. Vocês estão conseguindo visualizar uma tela de celular, correto? Sim, apareceu, Pedro. Legal, maravilha. Bom, aqui eu já estou com o validador ativo, tá? Então, para você que tem ali a operação já com o seu licenciamento ou o licenciamento de algum outro cliente que você realizou algum teste, caso você precise deslogar, né, esse é o caminho, tá? Eu estou utilizando aqui um Samsung, um S20, tá? Então, o que eu vou precisar fazer? Só para a gente pegar aí do início ao fim. Eu vou entrar lá em meus arquivos, tá? E vou entrar aqui em armazeno interno, tá? Armazenamento interno. E aqui eu tenho uma pasta chamada valida. Esta pasta valida, ela é referente a todas as informações do validador. Então, quando eu faço aqui a deletação, a remoção dela, eu estou apagando aquelas informações daquele licenciamento que eu registrei, tá? Então, como eu faço para localizar novamente esses dados, né? Onde eu encontro, como eu chego até lá? Eu vou só mostrar aqui para vocês, estava sendo ali possível ler, né? Então, agora ele vai me solicitar aqui, deixa eu só fechar o aplicativo. Boa. Aqui agora ele está me pedindo essas informações, que é o código da empresa, senha web service e o token ali de acesso, tá? Chegou aí para vocês, né? Sim, apareceu já, vou colocar as variações. Perfeito. Aqui na minha imagem está com um pouquinho de atraso, Não, mas tá bom. apareceu. Beleza, então, código da empresa, onde a gente pega essas informações? A gente vai acessar os dados lá de administrativos, filiais, e vai selecionar a sua filial, tá? Então, aqui no meu caso é a Boteco Tech System. Eu vou aqui em meus terminais, e eu tenho aqui uma lupa, né, em detalhamentos do licenciamento, tá? Você pode clicar aqui, e aqui ele vai te dar a senha web service, tá? O grupo econômico e meu token validador, tá? Caso você não tenha acesso, né, à área logada, né, ao gestão do cliente, você também pode fazer via OEM, tá? Então, aqui dentro das informações de meus terminais, você tem os dados do token barra senha, do token validador, tá bom? E ali os dados do licenciamento, tá? Então, vou pegar aqui o meu código 10, né? Que seria o código da minha empresa. A minha senha web service, tá? E meu token de acesso, que era o AX8. Opa, faltou um número aqui. E aí ele vai se conectar com o servidor, tá? Então, de início, deixa eu só ampliar aqui a nossa telinha. Ele vai dar a consulta da licença realizada com sucesso, tá? E aí, opa, Vlad. Olha, eu não tenho como não comentar, mas tem toda unidade ali em cima do topo, porque eu estou vendo coisas ali que não tinha no validador. A impressão minha é isso mesmo. É isso mesmo, a gente Ah, fez sim. uma mudança aqui É, no eu validador colocou de ali, tickets. beleza então. Maravilha. Bom, vou trazer então aqui o nosso validador, ele já está instalado, tá? Então a gente tem aqui a validação com a câmera, né? É necessário fazer as permissões, né, de acessar a câmera, não sei se vocês conseguem visualizar aí a imagem. Eu tenho ali o aponte o centro da tela para o QR Code. Nesse botão ele ativa a lanterna do próprio equipamento, tá bom? Então, caso esteja num lugar escuro ali, você consegue ter mais visibilidade ali com o leitor, né? Bom, vamos voltar lá para o PDV. Pegando aqui o M10, né? Então, vou fazer uma venda teste, tá? Somente ali de um produto convencional, sem modificadores. Bom, vou vender aqui, então, uma água sem gás e um vinho da Brahma Soli, tá? Vendi ali 2 produtos. Fazendo a expedição aqui do produto. Maravilha. Eu vou habilitar a minha câmera do celular, eu vou tampar o QR Code, tá? Só para vocês terem ali
uma noção de como ficou o QR Code, tá? Ó. Ele ficou um pouquinho maior, tá, do que era antes. Opa. Não tá aparecendo não, Pedro. Ó, ele ficou um pouquinho maior do que era antes, tá? As informações ali, ó, como vocês podem ver. Não sei se tá bem ou tá ruim. Não sei se vocês têm uma noção ali, ó, da informação embaixo do QR Code, que foi aquilo que o Luiz informou, né? Agora a gente tem uma ampliação, né, nas informações, e no final aqui a gente tem o terminal que fez a emissão desse vale, tá? Tá evidente para vocês? Ou vocês preferem que eu mande uma foto no grupo de WhatsApp? Para mim tá perfeito aqui, eu já consegui testar esse novo ticket e tá ótimo. Oh, legal, maravilha. Bom, e aí eu já, sem querer, acabei fazendo a validação desse produto, né? Então, só vou trazer um novo aqui para vocês. Vocês vão reparar, né, de uma forma rápida, que a câmera ele aponta para esses 3 quadradinhos que tem o QR Code. Ó, tá vendo ali, ó? Não sei se dá para ver para vocês. Ele fica 3 quadradinhos procurando a validação desse QR Code, ó, até eu encaixar perfeitamente e ele validar, tá bom? E aí, onde o Vlad ali perguntou, né, esses campos novos, né, no cabeçalho ali do validador, esse sincronizar, ele faz o sincronismo, né, dessas vendas que você realizou, né, e validou, né, que foram lançadas para o cloud, porque lá no cloud a gente tem a informação ali de um relatório, né, do que foi lançado, do que foi consumido, tá? E esse painel aqui é para você ter ali um registro, né, um histórico dos últimos produtos que você bipou, localizou ali, fez ali a utilização, tá? Opa, Peter. Eu sei que foi refeito o aplicativo aí que tu está demonstrando. São editáveis os campos ali. Eu vi que está achurado o balcão em preto maior, mas a data está bem pequenininha e coisa. A gente consegue nesse editar, mudar tamanhos, mudar o que está salientado ou não, ou é tudo formatado definitivo? Hoje é tudo formatado, tá, Peter? Aí a gente está disponível a sugestão de melhoria, tá bom? Tá bom? Mas é complicado fazer isso, viu, Peter? Complicado, porque o trampo é gigante e eu não sei se tem usabilidade. O que a gente tentou aí é buscar a melhor prática de tudo que vocês passaram para a gente, quem usa de verdade, né? Quem usa bastante e tal. Não foi uma reclamação, Luiz. Eu só estava perguntando Eu sei que se sim, é mas é só para não criar expectativa. Assim, a utilização disso hoje está numa formatação que é aquilo que, em reuniões com grupos que usam bastante o módulo ficha e o mata ficha, nos passaram. Então, por exemplo, aquela tarjinha preta, né? Todo mundo segura um pouco a impressão. Tá bom, mas todo mundo falou que tinha que estar invertido porque era melhor, porque o cara não consegue enxergar, não consegue ver. Então a gente foi naquilo que mais gente pediu, com uso, inclusive, com o cliente. Então, no fazer default, isso padrão. fazer isso que é configurável, dá um trabalho gigantesco, né? E eu não sei se ele tem aplicabilidade. Então, a chance disso acontecer agora é tendendo a zero. Tá bom? Valeu. Maravilha. Então, pessoal, eu lancei aqui, né, um açaí, né, selecionei ali um complemento de observação mesmo, coloquei ali um granola, lancei um novo item, né, comum ali, uma água, tá, um vinho, e agora eu selecionei um produto chamado combo. Esse é o produto combo que eu faço aqui, a emissão de NFCE, né, que ele tem ali os modificadores sendo tributados. Então, aqui ele pede para me selecionar qual é o lanche que eu vou selecionar, né, se é o X-tudo, X vegetariano ou X-burger. Eu vou pegar aqui um X vegetariano, tá? E vou escolher a minha batata. Se ela vai ser 100 gramas, 150, tá? E caso eu queira colocar uma observação, tá? Eu posso digitar aqui. Então, vou colocar aqui sem queijo. E vou concluir. Veja que eles têm uma ordem, né? Eles vão respeitando a estrutura que o PDV. Qual que é a estrutura do PDV nessa questão dos complementos e modificadores? É que todos os adicionais eles fiquem em primeiro, os remoções em segundo, tá? E a observação em terceiro. Sempre vai ser o último, tá bom? Então, eu vou confirmar aqui a operação. Então, aí eu tenho agora um açaí com uma observação de granola, um produto convencional, cerveja e o combo, tá? Vou clicar aqui em pagar e dinheiro.
fazendo aqui a expedição. Aí eu vou até aproveitar, né, dentro do nosso manual, que o Gabriel, ele inseriu uma imagem, né, do nosso produto. Ó, como vocês podem ver. No caso aqui, ó, o açaí 500 gramas fidelidade, ele tem o leite ninho mais. Esse mais é o que significa ali a adição, tá bom? No caso ali dos complementos. E aí, quando se trata ali da remoção, ele vai ter um tracinho de menos, e observação ele não tem um caractere, uma característica especial, tá? Aí deixa eu só habilitar aqui minha câmera do validador, para vocês acompanharem. Então, ó, vou pegar aqui o primeiro produto, né, o açaí. Então, ele me deu esse retorno, tá? Validado ali com sucesso. Vou pegar a cerveja. E agora eu vou pegar aí o meu combo, tá? Então ele vai sair com o nome de combo 1 e embaixo os modificadores que eu selecionei, tá bom? Ó, como vocês podem ver aí em tela, tá? Sem queijo ali é a minha observação. E vou bipar aqui o meu produto, tá? Opa, Vlad, você quer perguntar algo? Não, vou esperar você terminar, que eu quero ver se. Pronto, eu vou aguardar que você fazer essa demonstração, que depois eu pergunto. Perfeito. Então aqui, ó, ele está exibindo, né, Limpa esses o erro três... de novo. Limpa Desculpa. o açaí de novo, só para a gente ver se não está Claro, dando erro. claro, claro. Ó, só vou terminar aqui, tá, Peter? Ó, peguei aqui, cliquei no painel e é a exibição dos meus últimos 30 minutos, né, das fichas, dos vales ali. Então, ele pegou meu açaí, minha cerveja e meu combo, a data e o horário, tá? Então, esse sincronizado que vocês estão visualizando aí na tela é que já está no cloud, beleza? Então, vou pegar aqui o validador da câmera. Ó, o açaí, produto reutilizável. Tá carregando aí para vocês. Ó, cerveja. Perfeito? Lade, você quer complementar? Sim, exatamente. Eu quero ver aquela parte do relatório, por exemplo, que você clicou lá no canto superior direito do relatório aqui do validador. Claro. Pronto. Diga uma coisa, você falou que mostra os últimos 30 minutos, é isso? Isso mesmo, exibindo o QR Code dos últimos 30 minutos. Aqui, como a gente operou de uma forma simples, né, o primeiro produto ali que eu tinha bipado, ele estava com... Ele deu ok, né? Então, você quer que eu faça mais alguma venda, alguma operação Então, deixa específica? eu entender aqui. Na hora que, por exemplo, como são os últimos 30 minutos, na hora que você validar, ele já vem para cá automaticamente, correto? Isso Histórico, mesmo, não é isso? isso mesmo. Começa do zero e vai até 30. É isso mesmo? Não, nos últimos 30 minutos é o que... É, isso mesmo, do Não, zero a 30. tipo assim, eu estou validando aqui, ó. Já validei 5 produtos, certo? Uhum. Então, esses 5 produtos já entram agora no histórico do validador. É isso mesmo? Isso. Ele faz a baixa lá no produto. Isso mesmo. Aí é legal, porque, tipo assim, se você quiser aprender, é legal porque na hora da dúvida você olha na relação do histórico. Vem cá, eu validei, peraí, deixa eu olhar aqui no histórico aqui. Ah, não, já validei aqui, tem até o horário que eu validei aqui, tem mais ou menos 1 minuto que eu validei aqui para o senhor. Então, é tranquilo, isso é bacana. Gostei, viu? Muito bom. Maravilha. Porque sabe que eu digo isso? Na ficha digital, o validador é de suma importância para a gente, não tenha dúvida disso. Isso é fascinante, adorei isso aqui. Bom, pessoal, do validador é mais sobre isso, né? Além desses feedbacks positivos, né, do Vlad e do próprio Luiz, né, eu acredito que o Luiz do pessoal de Ubatuba, tem algum ponto que vocês queiram perguntar, alguma dúvida? Opa, Cauê, tudo bom? Bom dia a todos. Ô Pedro, eu queria dar uma olhadinha como que é o relatório que você consegue visualizar em relação a essa parte de validação, se ele sai por terminal, como que funciona isso? Claro, claro. Deixa eu pegar aqui a retaguarda.
Opa, o meu microfone estava mudo para vocês, certo? Sim, tá. Vou pegar então aqui o relatórios, listagem, tá? E ali agora a gente vai se direcionar. Eu acho que está dentro de vendas PDV, lá nos últimos. É negócio de validados aqui. Eu até já puxei um relatório. Validados. Deixa eu ver aqui, tem que ver. Mais para baixo. Que é validados. Deixa eu só ver aqui, ó. Produtos vendidos validados. Isso, beleza. Perfeito, obrigado, viu? Bom, tá. Bom, eu vou preencher aqui as informações do período inicial, tá? Então aqui eu tenho como filtrar o horário, né? Conforme o Vlad até mencionou ali anteriormente, o horário, o período final. Bom, o terminal, o Cauê, a gente não tem essa informação porque a gente não gravava antes, tá? Isso daqui está sendo implementado como uma sugestão de melhoria ao relatório, ao cloud, tá? Então, aqui a gente só fica segmentado ali as informações que foram lançadas / lidas, tá? Perfeito? Boa. Eu tenho uma sugestão, porque assim, eu trabalhei um tempo já com evento, e quando a gente trabalhava com ficha, muitas vezes no final do evento a gente tinha que contar as fichas do bar para poder bater estoque com venda. Então, se no validador conseguisse tirar um relatório referente à quantidade de fichas lidas ali, por exemplo, porque no nosso sistema a gente não tem um multi-estoque, então o estoque é único, porém cada bar ali no evento tem o seu estoque próprio, né? Então, se tivesse esse relatório, eu acredito que ajudaria bem, seria uma coisa a agregar bastante no sistema. O Cauê, bom dia, tudo bem? Aqui é o seguinte, a gente tem a quantidade vendida e a consumida, tá? Ele já faz uma verificação entre o que você vendeu e o que de fato foi bipado, né? Tá? Então, eu vendi 1.000 cervejas e eu bipei 800 cervejas. Agora, a gente não tem controle de estoque por bar, a gente tem controle de estoque geral da casa. Então, seria difícil fazer o controle pelo bar, mas pelo terminal, sim. Só Então, que o mas terminal às no vezes roda, caso, né? mas no caso, Luiz, se o cara tem um terminal validador que fica fixo ali no bar, ele consegue saber o quanto Ah, saiu não, pela o validação, terminal entendeu? não é o validador aqui é o terminal vendedor. Entendi, mas o terminal validador, então, ele é indiferente. Se eu validei no meu celular ou Hoje, no celular do João ali, ou do Pedro, por não, exemplo. não é indiferente, eu só preciso, aí eu não sei te responder de pronto. Eu Não, preciso ver perfeito. se a gente grava no banco de dados. Quando ele faz a validação, eu não sei se a gente grava a origem do validador. Do terminal, sim. Do terminal a gente não gravava e passa a gravar agora. Mas, pô, Perfeito. vou ver isso aí e qualquer coisa a gente passa a gravar, porque não é tão complexo, não. Tá bom? Perfeito. Mas É boa, só uma agora eu entendi a sugestão, lógica. uma É boa. sugestão de melhoria, porque eu acredito que tem essa demanda nos eventos. Eu já passei muitos eventos aí até em Allianz Parque da vida, contando ficha para poder bater o bar, entendeu? Então Uhum. eu acredito que se tivesse uma coisa online ali, onde você consegue puxar um relatório, seria muito mais fácil e a gente consegue agregar isso ao Legal. produto. Você é de qual revenda? Qual Aqui da unidade? Santana, Web Santana. Ah, tá. Então eu te procuro. Na hora que eu for fazer essa melhoria, porque eu gostei da Legal. ideia. Não tinha. Legal quando vem de Gabriel, alguém que tem experiência. Parabéns. Obrigado. Gabriel, só aproveitando aqui a Eu não oportunidade, entendi não no grava, viu? local, ele seria na O maquininha validador mesmo. não grava. Comentando aqui, a parte do validador, ele não grava da origem lá. Ô, Vlad, você pode repetir novamente? Não compreendi. Não, aproveitando a oportunidade da conversa com o Gabriel e o outro Hum, rapaz aí, é que, na verdade, ele não grava, né? Como falou, do terminal sim, mas do validador não. Até quando eu olho aqui no relatório, ele me diz os que foram validados, mas eu não tenho de cada validador essa parte especificada, né? Se tiver futuramente, será benéfico, será maravilhoso, viu? Aí fica mais rastreável ainda. Uma sugestão, bom dia a todos, essa questão de mostrar de qual validador a ficha foi lida, eu acho que é interessante no seguinte caso, tem um evento que a gente faz anualmente que são assim, são várias barracas, né, no caso, e cada uma tem uma comida específica, sabe? Só que como são, digamos assim, muitos produtos, as pessoas separam elas por ficha, sabe? Então é tipo uma ficha de 30 e uma ficha de R$ 50. Só que no final do evento, geralmente eles passam um prêmio
para qual barraca vendeu mais. E isso, com o PDV, a gente não estava conseguindo identificar, sabe? Então, talvez, com essa questão de poder separar qual validador foi feito a leitura da ficha, a gente conseguiria saber qual das barracas conseguiu consumir mais, sabe? Eu acho que seria interessante se tivesse um sistema. Maravilha, maravilha, Distel. A gente está deixando aqui registrado, tá? E depois a gente conversa internamente aqui. E aí, se possível, né, cria um ticket, né, sobre essas demandas, né? Todo mundo que tem uma sugestão de melhoria aí sobre o validador, nessa questão mais do relatório, né, que foi mais miuçada aí a gente fica à disposição, tá? Para analisar, entender ali e colocar na estrutura, tá bom? Agora com esse relatório novo que tem, dá para abrir esse chamado, né, de melhoria, colocando essa informação adicional. Acho que ficaria interessante. Porque aí separava, né, tipo assim, sei lá, validador, dava um nome para ele, validador X, Y, Z, né, de acordo com as barraquinhas, por exemplo. Acho que ficaria legal. Maravilha. O Edson aqui, o Edson Amaral, acredito que seja do Itapuã, ele até complementou ali a questão do filtro, né? A gente vai analisar, tá, Edson? Aí vou pedir novamente aí, encarecidamente, que crie esse ticket para a gente só estruturar, deixar tudo mapeado ali numa sugestão de melhoria para o validador voltar a dar o relatório, tá? Aí, Leonardo e Peter, vocês estão com a mão levantadas? Ô, Pedro, bom dia, tudo bem? Bom dia, Leonardo, tudo bom e você? Tudo bem. Só voltar ali ao assunto anterior, referente ao histórico. Você mostrou ali que os últimos 30 minutos é possível visualizar ali o histórico da validação. Correto. E se eu quiser saber do histórico geral, após Aí 30 minutos, por exemplo? Aí somente no relatório mesmo, tá? Somente Tá. vindo aqui em relatórios, né, e analisando aqui os produtos vendidos versus lançados, tá? Só lembrando o seguinte, esse relatório está disponível a qualquer tempo, porque toda vez que você faz uma validação, a informação já sobe. Então, se você quiser tirar um relatório 5 minutos depois que começou a bipar, você já tem os dados daqueles 5 minutos, tá? Não precisa esperar fechar o dia, ok? É real time isso. Até a confirmação disso é o sincronizado, né? Assim que eu leio, ele já marca como sincronizado, tá? A ideia de exibir aí os últimos 30 minutos no terminal é meio que o Vlad falou. A pessoa fala, não sei se eu li teu ticket. Tá lido aqui, o senhor tomou pegou uma cerveja e tal, né? Inclusive, eu vou fazer até uma sugestão aqui, Pedro. Tá faltando a informação algumas informações que, por exemplo, eu li código 100, mas quantos códigos 100 eu vendi, né? Então, teria que ter uma informação um pouco mais única. Existe, acho que, um número único, no número da venda, dá para a gente colocar ali, vou falar a gente fala à tarde direto com o Ariel e já pede, se tiver informação, já pede para melhorar os dados aí no visualizador, tá bom? Porque senão fica parecendo, se tomar uma cerveja, tá, mas bipei 50 cervejas, de qual ticket? Deve ter um identificador único ali, que ele salva, tá bom? Perfeito. Veja quanta coisa num negócio tão pequenininho, né? Legal demais, hein? Mais uma boa sugestão aí. Muito boa, valeu. Aqui estamos coletivo, vamos lá. Vai lá, Pedrão. Bom, Peter. Eu ia perguntar se esse relatório não tem como ter alguma coisa para as maquininhas, porque quem faz evento está com maquininha, o cara faz o fechamento para a maquininha, para ele saber lá quanto for. É ótimo o relatório, mas se o cara não vai ter um notebook ou uma tela lá, e eu acho que essa formatação, eu não sei se no celular, num evento, o cara consegue ter uma visualização boa. É só uma pergunta, porque o cara vai ter máquinas lá, né? Para imprimir um relatório e conseguir bater no final do evento. Peter, é que essa questão é bem particular, né? Porque a gente mudaria a estrutura do PDV, que hoje tem os relatórios fixos, né? Que é o faturamento, dashboard, entre outros, tá? E essa questão, né, de sincronização é de responsabilidade do CEO, do administrador ali do evento, né, de ter essa informação dentro do cloud, né, não no terminal, porque aí você limitaria o funcionário, aí entraria toda uma questão de banco de dados, né, criar uma nova vertente ali para aquela tabela. Não sei, eu acho que
Aí eu acho que o Luiz pode finalizar aí. Não tem hoje. Não tem. Não sei nem se é o pessoal que faz evento aí, pode discutir um pouquinho isso que o Peter sugeriu também. Porque, em geral, isso aqui o que nós fizemos foi um relatório para ele verificar, isso foi solicitação de cliente, tá? Se ele verificar o que ele vendeu contra o que ele bipou. Que o cara fala, pô, será que eu vendi todas as fichas ontem? Eu vendi um monte de cerveja ontem, eu entreguei as cervejas? Quantas realmente saíram do estoque? A gente não tinha essa diferença. Então, esse relatório é para isso que foi feito. O que está sugerindo agora é um relatório para checar ficha a ficha. Né? Luiz, Na faço maquininha, evento. Peter. Eu preciso dos dados na hora do evento, não preciso um dia depois, 2 dias depois. Não, você pode ter na hora do evento. Se você tem um celular, você acessa o terminal. Cara, você quer imprimir um papel, uma tripa gigante? Eu não conseguiria colocar. A Larissa, você não quer desenhar? Evento, Você não ela quer me desenhar? chama que olho no notebook. Você não quer desenhar a tripa? Se como no equipamento olhar. Você que faz muito evento, você não quer desenhar o relatório que sairia, porque é o seguinte, tem um limite, tem 48 caracteres. Sim, eu só levantei porque se alguém tinha alguma coisa parecida, se for não, muito específico, você tem essa experiência, abre um ticket, desenha para mim o processo, manda que a gente dá uma olhada, tá bom? Fica mais fácil. Tá bom? Não estou dizendo que não, hoje não tem, hoje sai sim. até pela quantidade de informações que tem que ter na tela. Tá bom? Ainda mais colocando o número do validador agora, com mais informações ainda. Sim, então, identificando quem fez, ótimo. Tá bom? Valeu. Eu só quero finalizar aqui com uma questão, só para mostrar para vocês o validador de tickets, tá? Vou pegar aqui só algumas imagens, né, que a gente separou, em comparação da versão anterior e a versão disponível, tá? Então, ó, não sei se tá com uma ampliação boa, todos estão conseguindo visualizar, né? Bom, então a gente tinha ali o código de barras. A gente tem aqui as informações da versão, né? Então a gente tem a V1 antiga e a V2. A gente tem 14 caracteres, né, no antigo validador e 36 no novo. A leitura humana, né, a gente tem ali a validação das informações de 14 caracteres, né, um pouquinho menor, e o token definido. Então, como ele inicia? Ele inicia com o token, depois ele vai para o código de produtos, tá, que são os três dígitos, né, anteriormente, agora mais 13, né, 14, tal tamanho. A sequência do ID, né, então a ID da venda, então se foi a 01, a 02, a 3, a 010, assim por diante. A data da impressão, tá? Então a gente tinha essa informação no final, né, do antigo validador, agora ela já se encontra ali no penúltimo campo, tá? Então a gente tem ali a data, que é codificada através dos números, tá bom? Do 1 ao 9. E ali o tag barra MAC, né? Antes não possuíamos e agora a gente possui ali a informação complementar do terminal, para não ter aquele conflito da informação, tá? Então só trazendo aqui para vocês, aí eu vou passar para o Gabriel, né? Só para a gente estruturar ali um pouquinho no ajuda, para vocês terem aí essa dinâmica, tá? Bom, tu vai anexar isso aí no ajuda, né? Isso, sim. Para a gente fazer um comparativo ali, tá? Só para a gente descomplicar tá aí essa muito bom questão. O documento. Parabéns. Maravilha. Obrigado aí, Peter. Opa, Vlad. Não, eu só queria fazer um comentário nessa parte do relatório. Ele é muito bom, certo? Aqui em Brasília tem uma certa resistência do pessoal de usar o validador quando é ficha de papel. E aqui está acontecendo uma coisa muito interessante. O pessoal agora vai nos eventos, assim, grandes eventos, ele tira a foto da ficha e imprime numa impressora Bluetooth. E aí faz a fraude. Então, em grandes eventos, existe essa possibilidade de isso acontecer. E aí eu sugiro, vamos colocar o validador, esse negócio tudo que é mais interessante. O que é que eu percebi quando eu pude o relatório? Se eu não tiver uma adesão completa do validador de papel e o digital, eu consigo ter uma, digamos assim, uma meia possibilidade. Eu falo, vamos ativar os dois, que o relatório funciona 100%. Mas que o relatório é maravilhoso? É. Mas agora, na ficha digital, o validador é imprescindível. Sem ele, não acontece. Mas é muito bom, viu? É só um comentário que eu estou fazendo. Beleza? Maravilha, Vlad. Obrigado aí pelo feedback, tá? Bom, da minha parte, é apenas isso hoje. Espero que todos tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, estou disponível, né? Não só eu, Victor, time de canais, marketing, todo mundo, tá?
E é isso, pessoal. Desejo aí um bom dia, ótimas vendas. O Acácio, tá? O Acácio aqui também tá com a gente. E é isso. Opa, Carlos. Aproveitando que me surgiu aí uma lembrança aqui de uma questão que a gente está tendo, uma demanda interessante de bares e baladas, check-in e check-out. Eu sei que está fora um pouquinho do escopo, mas eu queria ver se está no roadmap esse desenvolvimento para validar a saída do cliente que pagou a comanda. Não é o check-out do cliente autoatendimento pagar a comanda, sim a validar a saída dele. Isso está no roadmap, alguma coisa? Senão a gente vai abrir um ticket especificando como que Não, deve ser. tem sim, Carlos. Na verdade, sim, já existe um check-out, né? Se você tiver... A gente usa, quem trabalha com padaria e tal, a gente tem a famosa catraca, ok? Uma outra coisa que você pode ver, bipar a ficha do cara e ver se tem produto consumido. Hoje seria simples de ver isso. O check-in é que nós não finalizamos, mas nós já fizemos o cadastro novo de clientes. Então a gente vai fazer, daqui a pouquinho, esse cadastro está disponível em todos os terminais, em todos os tipos de venda, e você poder cadastrar um cliente, igual cadastra hoje no delivery, poder cadastrar ele e vinculá-lo a uma conta. Tá? Então, aí você fez um check-in. E no check-out, a gente já tem as tabelas. A gente usa essa tabela para catraca, que ela diz se a ficha está paga ou está consumindo. É simples assim, não tem dificuldade nenhuma. Mas daria para fazer hoje. Mas ainda não, talvez, da maneira como você queira. Mas não precisa abrir ticket, não, que está tudo... Já tem vários chamados disso aí para a gente fazer. Nós já fizemos uma primeira etapa, que é o novo cadastro de clientes, e devemos implementar isso aí logo que a gente terminar a parte fiscal. Tá bom? Inclusive, é uma demanda... Inclusive, uma coisa que tem bem junto com isso, né? Só para... Já que é spoiler, vamos dar spoiler à vontade, né? Que é o autopagamento, né? É a pessoa ir no terminal e pagar, sem precisar passar pelo caixa, né? Então, isso também está dentro do mesmo escopo, porque aí você tem uma agilidade, né, dele entrar, consumir e pagar num terminalzinho desses de totemzinhos e aí a ficha dele está liberada, ele sai, mostra a ficha e foi, tá? Vamos ver se a gente faz isso aí no primeiro trimestre no terceiro trimestre agora, vamos ver. É só uma questão de demandas, tá bom? Mas está bem quente, está bem solicitado, tá bom? Fechou aí, Pedrão? Fechado, Luiz. Beleza. Então, deixa eu ter uns recadinhos, e assim, eu achei que esse negócio da ficha ia demorar uns 15 minutos, demorou 50 minutos. Caramba, está muito movimentado, mas é bom, isso é legal, quer dizer que tem demanda, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu ia mostrar uma coisa aqui no Cloud, mas dada a informação que eu tenho que dar agora, eu vou mostrar semana que vem, porque não é nada que muda o valor do dólar, não, tá? Então, eu vou falar sobre o que nós tomamos uma decisão aqui sobre liberação de versões. Nós estamos com... Eu vou compartilhar a minha tela. Compartilhar minha tela. E eu vou aqui para o Ajuda. Primeiro, o Ajuda foi totalmente atualizado para isso que o Pedro mostrou para vocês, ele está atualizadíssimo até ontem à tarde. Essa tela que o Pedro mostrou nova, que ele pegou dentro do ticket do desenvolvimento, que a gente não pôs, mas ela é muito legal, vamos acrescentar isso lá, tá bom? Mas uma coisa importante, tá? Só vale para versões de junho a partir da versão 600. Então, a gente não vai ter isso disponível em todos os lugares agora. Por quê? Como é que está a situação dos terminais? Lembra quando é que você vê isso? Radar de novidades, né? Marketplace status. Você vê a versão de todas as versões de todas as possibilidades que nós temos hoje, sejam as nossas, a oficial e a beta, seja na BIM, na Cielo, no Clover, na Gertec, na GetNet, na Stone e na Stone Intent, que isso aqui é um parzinho, tá? Então, aqui você tem as versões. Vejam, né, que a gente tem... Elas estão em versões do mês de maio, porque estão em piloto, tá? Exceto o link beta, mas ele não funciona em maquininha. Então, primeira coisa, dado que a gente está desde começo de junho pilotando, e todas as versões, ou quase todas, estão iguais,
nós vamos transformar essas versões em oficiais. Para algumas já está, né? Para GetNet já está oficial, para BIM já está oficial, para Cielo já está oficial, para Clover já está oficial. Mas para a Stone estava em piloto. O que é piloto? Vocês tinham que pedir para a gente. Então, hoje nós temos mais ou menos uns 1.000 terminais rodando Stone nessa versão 450. Tá? E a gente ainda tem o oficial em janeiro, que a gente liberou em fevereiro para vocês. Então, uma vez que nós rodamos bastante esses caras aqui, eles estão muito confiáveis, né? 1.000 terminais é um número razoável para a gente ter certeza de que não escapou nada, né? Nós vamos transformar essa versão numa versão oficial segunda-feira da semana que vem. Então, segunda-feira da semana que vem, nós teremos uma nova versão oficial, que será a versão 25.5.1.450. E vai ser a versão que também vai estar aqui em cima na oficial, para vocês baixarem para os terminais não Smart POS. Tá? Ao longo da semana, nós vamos preparar a documentação total, embora nós já tenhamos no Ajuda, né, todas as informações de cada reunião que a gente faz e aquilo que a gente foi demonstrando para vocês, porém existem alguns itens que a gente não publica aqui no Ajuda, mas que a gente vai publicar no documento da liberação da versão, porque é só informativo. Olha, corrigimos o erro tal, fizemos tal coisa, que aqui não cabe. Né? Aqui você mostra, aqui é um manual, na verdade, um manualzão de uso, de como fazer configurações, então não caberia no Ajuda. E onde é que ele fica isso aqui? Ele fica aqui embaixo, vai ficar, né? Release das versões, tá? Então nós vamos liberar uma nova, que é essa de maio, que está há 1 mês e pouco sendo testada, rodando e não deu problema. Segunda-feira, tá bom? Então, tá aquela balançada sabe como é que é? Balança um pouquinho o barco, mas a gente vai liberar geral. Já está publicado na Stone, é só transformar em rollout e atualizar as maquininhas. Luiz, mas eu queria usar essa versão nova que se mostrou agora, que o Pedro mostrou agora. Uma semana depois que nós liberarmos a versão, nós vamos publicar uma nova versão beta para a Stone, tá? E para os terminais, se for necessário, para que contemple esse novo QR Code, contemple para que você possa usar o novo validador, mas você já pode usar o novo validador, porque ele funciona para ambas as versões, e a gente começa um novo ciclo, que lá por outubro a gente vai lançar uma outra versão. Tá bom? É isso, beta mesmo que a piloto, é isso aí, é isso mesmo, o Jonathan, tá? Então a gente vai fazer essa liberação. Isso foi a gente conversando ontem, se publicava outra beta para esperar um ciclo de mais 3 semanas. Aí o próprio Pedro falou: Luiz, não estamos tendo problema nenhum aqui com a versão 4, né, de maio, vamos liberar essa, porque ela está estável, senão a gente acaba não liberando nunca, né? Isso é importante, ter essa linha de corte era importante. Então a gente acatou aí a sugestão do pessoal do suporte. Se der tudo certo, como diz tudo certo, vocês podem falar que sou eu, se der errado é o Pedro que é culpado. Brincadeira, gente. Isso aqui é uma liberação coletiva, tá? E a gente então vai fazer isso. É informativo, mas vocês vão receber a documentação total ao longo da semana até sexta-feira, e na segunda a gente vira a chavinha aí, tá bom? Tem gente com a mão levantada, eu não sei quem foi primeiro, mas podem perguntar. Se for sobre esse tema, pode perguntar. Se for sobre o ficha, nós fechamos a conversa da ficha, podemos falar pessoalmente se alguém precisar. Luiz, para máquinas que não atualizam, tu tem alguma dica? Eu ainda tenho 2 máquinas, 2 P2, que já tentei desligar, ligar, fazer tudo, versão 24.07.01.100. E eu estou olhando para elas agora ainda na tela. Peter, você consegue me chamar aqui no WhatsApp do suporte? Aí eu faço com você aqui alguns procedimentos. Não, mas aí, Pedro, assim, vamos só interrompendo. Faz isso, Peter, chama lá. Mas não, entendi, eu só estou dizendo não, só um minutinho, máquina, porque eu já atualizei hardware o firmware, inclusive da P2. Não tem mais o que fazer. Me dá um minutinho só. Tenta mais uma tentativa com o Pedro,
tá? Né? Se ele conseguir fazer funcionar, Pedro, manualiza o processo, porque nós temos outros casos. Acreditem, tem máquina que não atualizou desde julho do ano passado. É verdade, tem máquina que não atualizou. Nós nos surpreendemos outro dia, falou, caramba, vamos falar com a Stone, ninguém tem um motivo de não ter atualizado, né? A gente não tem controle sobre isso. Mas o Pedro vai fazer uma manobra, que se funcionar, a gente oficializa. Se não, é a troca da máquina mesmo, Peter, tá? Infelizmente. O Guilherme está dizendo que tem uma lá também, ó. É, legal. Vamos fazer uma. De julho mesmo, tá? Eu falo com o Pedro durante a Tá semana. bom? E aí, se der certo, a gente publica isso aí. Valeu? Mais alguém? Gabrielino, coisa rápida. Como é que eu faço para poder atualizar o novo validador em cima do antigo validador? Só instalar por cima. Validador em cima do outro, só instalar. Isso mesmo, Vlad. Então beleza. Idêntico a atualização do PDV em celular e tablet aí, tá? Tá, então eu vou lá Baixa a versão e instala por cima. Tá? Beleza então. Então, tranquilo. Maravilha, então. Valeu. Mas eu acho que no link não tá um novo ainda não, né? Não, ainda a gente tá subindo, tá, Vlad? A gente vai fazer um comunicado no aviso ali quando fazer o upload, tá bom? Tá, então fico na guarda então, Pedro. Fechou. Valeu. Bom, é isso, gente. E semana que vem a gente mostra essas coisinhas novas do Cloud, que, né, não são melhorias pequenas, a gente mostra depois, senão a gente estoura o horário aqui.